do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Nesta manhã eu quero já pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, para que juntos possamos fazer uma meditação da palavra de Deus. Nesta manhã, Deus tem uma palavra para nós. Deus já falou comigo nessa palavra, ontem, e também falou hoje pela manhã, quando eu fiz o devocional com a minha esposa, Hoje ela está em casa, como eu disse, a minha esposa ela é cuidadora, e hoje, ela está em casa e a gente, pela manhã, nós já fizemos o nosso devocional, louvado seja Deus. E esta palavra é a palavra a qual Deus falou comigo, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, para que Deus possa edificar as nossas vidas, para que Deus nos dê o crescimento, a maturidade espiritual, a qual nós precisamos. Aleluia. Amém? Então, desde já, eu peço a você para se inscrever no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Se inscreva, dê o seu joinha, para cima ou para baixo, faça um comentário, aleluia, para que este canal possa chegar, a outras pessoas, este vídeo, alcançar almas, porque é através da palavra de Deus que vidas são transformadas, são mudadas. Aleluia. Então vamos orar, meus queridos. Pai maravilhoso e santo, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a tratar desse assunto, venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aquilo que nós iremos fazer neste dia em prol do Teu reino. Abençoa as vidas, meu Pai, que irão ouvir esta mensagem, aleluia, que sirva de crescimento espiritual, de edificação para cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos. E a mensagem a qual nós vamos falar, como eu disse, se encontra no livro de Daniel. Como eu disse aos irmãos anteriormente, eu venho lendo a Bíblia desde Gênesis este ano, e agora estou no livro de Daniel. E Deus falou comigo, assim como falou quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo. E aí, no capítulo 6, Deus também falou comigo, e eu quero trazer esta palavra de Deus para vocês. Quero compartilhar em nome de Jesus. Daniel capítulo 6 diz assim a palavra do nosso Deus. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como o mais alta autoridade do reino. Aí outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que
que tem a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, governadores, prefeitos e as outras autoridades, nós reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, o rei dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedidos a qualquer Deus ou qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora a Deus dele 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até ao pôr do sol, naquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. Naquela noite, não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele.
pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles junto com as suas mulheres e com seus filhos, foram jogados na cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel, o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus queridos. Aqui está o relato deste capítulo 6 de Daniel, onde relata que Daniel ele foi colocado ali na cova dos leões simplesmente por orar e adorar a Deus. Mas qual o motivo que esses outros governadores, esses outros ministros tiveram para conspirar contra Daniel? Se nós lermos o capítulo, Daniel são 12 capítulos, e se você ler do capítulo 1 até o capítulo 12, você vai ver que Daniel ele foi usado por Deus para solucionar sonhos. O sonho de Nabucodonosor, o nome que estava escrito na parede ali, quando Belsazar ele toma os talheres, os copos que eram consagrados ao Senhor, e Daniel decifra aquela frase, o significado. Daniel também é usado uma segunda vez para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se tornou um rei orgulhoso, e Deus teve que humilhá-lo para que ele caísse em si e percebesse que existe um Deus maior que ele, que tudo. Então Daniel foi usado de forma maravilhosa, grandiosa por Deus, e eu creio que toda essa trajetória de Daniel aqui, cativo, levado para a Babilônia, as pessoas, esses feiticeiros, esses sábios, esses astrólogos, esses homens ali da cúpula babilônica, eles começaram a ter ciúme, inveja de Daniel, porque Daniel foi capacitado por Deus para desvendar sonhos. Deus deu a Daniel sabedoria. E esses homens então viram que Daniel estava crescendo no reino, apesar de ter vindo cativo da sua terra, e agora estava ali com alguns privilégios. Esses homens então conspiram contra Daniel. A palavra de Deus diz que Dário ele percebe que Daniel ele tem uma capacidade acima dos outros, e diz que ele pretendia colocar Daniel como alta autoridade.
Então Daniel ia ser colocado, porque havia em Daniel uma capacidade maior, não que viesse dele mesmo, mas Deus dá a Daniel essa capacidade, essa inteligência de sobressair sobre os demais. E ali o que é que eles fazem? Eles tramam uma forma de pegar Daniel. Eles buscam todos os meios para poder prejudicar Daniel. E eles percebem que Daniel não havia falha nele. A Bíblia relata que ele era honesto, que ele era decente, que ele fazia as coisas corretas. E aí eles encontraram uma brecha na lei de Daniel, nos costumes que Daniel tinha para com o seu Deus, o Deus eterno, o Deus dos judeus. Eles viram que Daniel era obediente, eles perceberam que Daniel era um homem que orava, que estava constantemente orando. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ali eles tramam contra Daniel. Eles vão até o rei e pedem para o rei sancionar uma lei proibindo os homens de buscarem socorro, ajuda em outro homem ou em outros deuses, mas somente ao próprio rei Dário. E o rei, ele concorda com isso. Ele assina esta lei, a lei dos medos e dos persas, uma lei que não poderia ser revogada, anulada. E Daniel, a Bíblia diz que Daniel, sabendo disso, Daniel vai para a sua casa, na parte de cima, abre a janela e vai orar a Deus. E esses ministros, eles observam Daniel, voltam ao rei para acusar Daniel, de Daniel estar orando a outro Deus, aos deuses deles, e eles pedem que o rei Dário cumpra a sentença, cumpra com a lei a qual ele decretou, a lei dos medos e dos persas, que não poderia ser anulada. E o rei, ele faz de todos os meios para tentar livrar Daniel, porque o rei, penso eu, que ele já tinha percebido que Daniel era perseguido, que Daniel era invejado, que havia um ciúme dos demais ministros para com Daniel. Eles eram enciumados porque Daniel era um homem capacitado. Ele tinha uma sabedoria acima dos demais. Mas a tentativa do rei de livrar Daniel foi em vão. E eles vieram cobrar ao rei que o rei cumprisse a sentença. O rei Dário, então, manda jogar Daniel na cova dos leões. A Bíblia relata que o rei não dormiu, não se alimentou, não se divertiu como antes, preocupado com Daniel. A gente percebe que havia uma estima do rei para com Daniel. E de manhã cedinho, o rei vai até a cova dos leões saber se Daniel estava bem. E ele chama por Daniel. E Daniel responde: estou bem. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. E Daniel saiu ali daquela cova dos leões intacto, sem nenhum arranhão, porque o anjo de Deus guardou Daniel. E a palavra de Deus diz que aqueles homens que tramaram contra Daniel, eles foram jogados ali na cova, junto com as suas mulheres, seus filhos. E mesmo
antes dele chegar ao fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado a todos eles. Meus queridos, veja o que a inveja ela faz. Daniel, um simples ministro, servidor ali do rei Dário, mas que estava agora sendo perseguido pelas demais lideranças ali daquele reino, pessoas enciumadas com Daniel, tentando prejudicar Daniel. A inveja, eles começaram a se sentir inferiorizados diante de Daniel, porque talvez eles não tinham a mesma capacidade, sabedoria, inteligência de Daniel, e começaram a tramar contra ele, para matá-lo, para prejudicá-lo. Mas eu quero trazer aqui, meus queridos, o conceito de inveja. O dicionário, ele vai dizer que é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Outro, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que o outro tem. Aleluia. Qual é a definição de inveja? É um sentimento de inferioridade e desgosto diante da felicidade de outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é o desejo constante de algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia e deseja o que o outro possui ou realiza. A inveja, irmão, é um sentimento maligno. O homem, esse sentimento, irmão, de inveja, ele leva as pessoas a matar o outro. Esse sentimento de inveja, o que diz aqui, as pessoas querem ser aquela pessoa, deseja ter o que aquela pessoa tem. Aquela pessoa, eles passam a imitar, o invejoso ele passa a imitar aquela pessoa. Vamos para a raiz etimológica da palavra. A origem da palavra inveja. A palavra inveja deriva do latim invidia, com o sentido de desgosto, causado pela felicidade alheia. Veja o que diz a psicologia sobre a inveja. O que a psicologia diz sobre a inveja? Inveja é um tipo de dor psicológica sentida quando ao nos compararmos ao outro, a outra pessoa, avaliamos que o nosso valor, nossa autoestima, nosso autorrespeito está diminuído. Inveja é a dolorosa observação daquilo que nos falta. E sentimos inveja quando outra pessoa tem característica superior à nossa. Isso segundo a psicologia. Quer dizer, a pessoa ela avalia, né, o seu valor, ela vê a sua autoestima, o seu autorrespeito diminuído, invejoso. Quando ele vê alguém sendo realizar os seus sonhos, os seus desejos, né? Então o sujeito invejoso, ele nutre dentro de si esse sentimento
de diminuição diante do outro que está conseguindo realizar os seus sonhos. Veja o que diz a filosofia para com a inveja. Veja o que a inveja é de acordo com a filosofia. De acordo com a Enciclopédia Europeia Americana, de 1930, da página 203, a inveja, no seu conceito filosófico, é uma paixão que é, ao mesmo tempo, filha do orgulho e da malquereza. É um profundo pesar do bem que o outro goza e que se volta contra as pessoas a quem quer mal, porque possui o que ele, por inveja, queria para si. Isso segundo a filosofia. Ou seja, a pessoa, ela tem esse sentimento, né? Esse orgulho, essa malquereza, esse profundo pesar, porque ela deseja ter aquilo que o outro tem. Ela deseja possuir aquilo que o outro tem. Mas vamos para dentro da palavra de Deus. O que é inveja de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus? Trata-se de um sentimento tão destrutivo e maléfico e mesquinho, mas que, infelizmente, está presente nas relações entre pessoas. Então, veja bem, de acordo com a Bíblia, é um sentimento mesquinho, é um sentimento maléfico, demoníaco, é um sentimento destrutivo, irmão, porque não procede de Deus. A gente sabe que, de acordo com a palavra de Deus, quem desejou ser igual a Deus, quem desejou querer o poder de Deus? Satanás. Satanás desejou ser igual a Deus. E Deus o colocou por terra. Então, esse sentimento de inveja, ele é um sentimento que tem origem no próprio Satanás. Pois após a queda do homem, o homem adquiriu esse sentimento destrutivo, maléfico, a qual muitos, infelizmente, têm. Então, Daniel estava passando por isso. Esses homens aqui, no tempo de Daniel, estavam com inveja de Daniel, porque Daniel era um homem ousado por Deus, um homem que Deus capacitara, um homem que deu a Daniel um espírito excelente, em algumas outras traduções, um espírito excelente que fazia Daniel sobressair sobre os demais, mas que essa capacidade, esse espírito excelente incomodava aquelas pessoas. Eles não gostavam de ver o sucesso, a subida de Daniel, como Daniel era tratado, e eles então nutrem dentro de si esse sentimento de inveja. Mas nós, meus queridos e minhas queridas, filhos de Deus, nós não temos que ter inveja de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra, nós devemos chorar com quem está chorando, nós devemos estar contente com a vitória das pessoas, não entristecer. Mas infelizmente, dentro das igrejas, muitos irmãos, eles nutrem esse sentimento de inveja. Quando vê um irmão prosperando, o irmão sendo abençoado, eles não se alegram
com a vitória do irmão. Às vezes o irmão está 15 anos, 20 anos ali naquela luta e só agora consegue a vitória porque Deus permite, porque foi necessário que a pessoa passasse por este período. E quando o irmão consegue uma vitória, as pessoas, em vez de se alegrar, em vez de abraçar o irmão, estarem ali celebrando com ele, estão com inveja. Mas nós devemos lançar fora de nós esse sentimento de inveja, irmão. Porque esse sentimento de inveja, ele nos atrasa, ele nos paralisa, ele nos torna pessoas má. Esse sentimento de inveja, ele nos impede de conquistar, porque é um sentimento demoníaco, é um sentimento destrutivo. A inveja leva as pessoas a matarem. Esses homens, a intenção deles era matar Daniel, mas Deus deu livramento a Daniel. A intenção deles era ver Daniel morto, porque eles já não suportavam ver mais a presença de Daniel ali, incomodava eles. Então eles tramam contra Daniel. Talvez você tenha passado por isso, meu amigo. Talvez você tenha passado por isso, ou esteja passando, alguém tenha inveja da sua vida, às vezes numa mínima coisa. Às vezes alguém tem inveja de você, do seu sorriso, da sua forma de falar, da sua maneira de interagir com as pessoas, da sua maneira de andar, de se comunicar com os outros. Talvez as pessoas tenham inveja de você porque você está tendo sucesso, você está conseguindo prosperar, realizar os seus sonhos. Deus tem te dado sabedoria. E as pessoas, muitas das vezes, estão ali tramando contra você, porque não suportam ver o teu sucesso, porque não estão suportando ver a tua subida. E eles querem colocar você numa cova para que os seus sonhos sejam paralisados, para que você venha morrer. Mas deixa eu dizer para você, meu amigo, que existe uma solução. E a solução contra a inveja é a palavra de Deus. Provérbios 13:30 diz: por isso busquemos a elevação em Deus, na sua palavra. É na palavra de Deus que nós devemos buscar a elevação. Veja o que é que vai dizer Provérbios. Provérbios 13:30. Então, quando nós buscamos a palavra, na palavra de Deus, irmãos, a elevação, Deus nos dá o livramento. Nós temos que estar sempre orando a Deus, porque o inimigo, irmão, ele não está satisfeito, aleluia, com a nossa vitória. Veja o que diz Provérbios 14:30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Meu irmão, a inveja é um sentimento que destrói, porque ela está dentro do coração, no interior do homem, e ela vem correndo como câncer, diz a palavra de Deus. Ela vai destruindo a vida do invejoso. Por isso, meu querido, se você tem esse sentimento de inveja, lance fora, porque esse sentimento de inveja, ele não procede de Deus. Deus não nos quer como pessoas invejosas, mas Ele quer que nós venhamos a nos alegrar com os que se alegram, com aqueles que estão tendo vitória. Aleluia. Veja o que a inveja ela causa
no ser humano. Aleluia. Satanás tinha inveja na Bíblia. Saul teve inveja de Davi. E Saul morreu, irmão. Saul morreu, ele se matou. Quais os sintomas de inveja? Quais os sinais de uma inveja, meu querido? A pessoa que tem inveja, ela demonstra incômodo com o sucesso alheio. Ela parece estar o tempo todo em competição com a pessoa. Ela deseja imitar as outras pessoas, ou a pessoa que ela inveja. Faz comentários negativos sobre terceiros com frequências. Se vangloria ao mesmo tempo os seus feitos e conquistas. Aleluia. Mas veja o que é que diz aqui, irmão, em Tiago 3,16. Onde há inveja, há ambição egoísta. Aí há confusão de toda espécie de males. Então, aonde há inveja, irmão, há todo tipo de males. Então, que nós viemos a lançar fora esse sentimento destrutivo de inveja, que nós possamos nos apegar a Deus e buscar em Deus a felicidade, para que Ele possa realizar os nossos sonhos. O que a inveja faz com as pessoas? A inveja é um sentimento que pode ser corrosivo, já que a pessoa perde muita energia ao se concentrar em ter o que é do outro, em viver a vida do outro. O invejoso sente extrema pesar pelos bem-estar e prosperidade de quem está à sua volta. E por isso deseja o infortúnio daquele que desperta a sua inveja. Qual é a raiz da inveja? A inveja, como um fato clínico, é originária da intensificação do ódio, sendo mobilizada pela pulsão de morte, voltada contra o próprio sujeito invejoso. O ódio tem como consequência o distanciamento do contato do invejoso com o seu próprio ser. Ou seja, a pessoa, ela está fora, desconectada com ela mesma, com o seu ser, com o seu espírito, porque ela só consegue ver a vitória do outro, e ela sente ódio, e ela sente raiva porque o outro prospera e ela não prospera. Então é um sentimento, irmão, demoníaco. Mas nós temos que buscar a solução. Nós temos que nos guardar em Deus, na palavra de Deus. Qual o salmo que pode nos livrar da inveja? Na verdade, irmão, é a palavra de Deus que nos livra da inveja, quando nós meditamos nela de dia e de noite. Mas o Salmo 7 e o versículo 1 e 2, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Salmo 7, verso 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus:
Ó Eterno, meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que eles, como leão, não me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Outro salmo que eu gostaria de deixar para os irmãos é o Salmo 91, aleluia, onde nós temos que estar sempre lendo este salmo. Diz assim a palavra de Deus: aquele que procura segurança no Altíssimo e se alegra na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer ao Deus eterno: Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. O Salmo 91 todo, irmãos, é esse salmo que nós devemos meditar todos os dias, buscando em Deus a proteção, a segurança para nossas vidas, a segurança para aquilo que nós pretendemos realizar. Então Daniel estava nessa situação, sendo invejado, mas Deus deu livramento a Daniel. E eu quero dizer para você que nenhuma inveja vai cair sobre a sua vida, que Deus vai te guardar e vai te livrar dos invejosos. Seja o que for que eles estiverem tramando contra a sua vida, está caindo por terra nesta manhã. Porque maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior o que está em você, meu querido, do que o que está no mundo. Deus está contigo. É Deus quem tem te feito prosperar. É Deus quem tem feito você realizar os seus sonhos. É Deus quem tem feito você conquistar. E quando Deus está no negócio, meu querido, não adianta Satanás querer se levantar para impedir o teu crescimento espiritual, o teu crescimento material, intelectual, porque é Deus quem está te abençoando. Porque as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dor. As bênçãos do Senhor, elas vêm diretamente do Pai. É Deus quem tem te abençoado e vai te abençoar muito mais. Amém? Então confia no Senhor, se prostre diante dele, faça como Daniel, ore, seja fiel, se dedique ao Senhor para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te guarde, meu querido, que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor, eu te peço que nesta manhã o Senhor venha colocar por terra toda a ação do diabo na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, ó Pai. Toda inveja, todo olho grande, toda amarração, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, meu Senhor, feito contra este homem, contra esta mulher, contra este jovem, para que ele não venha crescer, que caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa conforme a tua vontade, conforme o teu querer, meu Pai, a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, em nome de Jesus, que seja repreendido em nome de Jesus toda inveja, todo olho grande, todo olho gordo, toda mandinga, todo trabalho feito na encruzilhada, na mata virgem, na porta da casa desta pessoa, todo trabalho que foi jogado em cima do telhado dela para que ela não venha prosperar, que toda amarração caia por terra em nome de Jesus. Pai, abençoa esta vida, é o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus abençoe os seus negócios. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça você prosperar. Aonde você colocar a planta dos pés, aonde você tocar, o Senhor venha abençoar, venha te dar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos, e ajude esta mensagem a chegar a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.